raiz de 8, tá? Então, eu vou dividir ambos os membros por 4 e vou decompor o 8 em fatores primos, tá bom? Então, vamos lá. Decompondo o 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como a raiz é uma raiz quadrada, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Então, 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai ficar x igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 sobre 4. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4. Simplificando, ó, eu posso simplificar aqui. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Né? Então, eu simplifiquei aqui por 2. Letra B. A letra B é y sobre 2 igual a raiz de 48, tá? Então, eu vou decompor 48 em fatores primos. Por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, fica 2 raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Ó, a raiz de 2 ao quadrado é 2, a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 3. Está 8, raiz de 3. Letra C. 5x igual a raiz de 75. Vamos decompor 75 em fatores primos, tá? Então, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, isso aqui vai ficar, dividindo todo mundo por 5, isso vai ficar 3, e aqui, ó, 5 ao quadrado, isso sobre 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, então fica 5 raiz de 3 sobre 5. Fazendo a simplificação, ó, 5 com 5, eu tenho aí então que x é igual a raiz de 3. Bom? Letra D. 9b igual a raiz 2 vezes a raiz de 162. Então, mesma coisa, eu vou decompor o 162 em fatores primos. Por 2 dá 81, por 3 dá 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Agrupando aqui de 2 em 2, fica 2, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vou dividir ambos os membros por 9, então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, dividido por 9. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, então fica 2, 3 vezes 3, raiz de 2, tudo isso dividido por 9. Acontece que 3 vezes 3 é 9, então 9 com 9 vai simplificar e vai ficar 2 raiz de 2, que é a nossa resposta, tá bom? E quando eu faço uma reta, letra E. 3n sobre 2 igual a raiz de 24. Então, vamos decompor o 24 em fatores primos. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Mesma coisa, vou agrupar de 2 em 2. Então, multiplicando ambos os lados por 2, então fica 3n, 2, né? Aqui fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3.
Dividindo por 3, esse 2 vai sair para fora do radical, vai ficar 4, 2 vezes 3 é 6, sobre 3. E com isso, nós encerramos o nosso primeiro. Vamos ao exercício número 2. Simplifique a expressão 2 raiz de 27, que multiplica 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Tá? Só lembrando lá de questão de produtos notáveis, nós temos o seguinte, né? Vamos uma revisão aqui, que A mais B, que multiplica A menos B, né? O produto da soma pela diferença, isso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, se você observar aqui, ó, 3 é igual a 3, raiz de 3 é igual a raiz de 3. Aqui você está subtraindo e aqui você está somando. Então, você tem um produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro, tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 raiz de 27, 3 ao quadrado é 9, e raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui, ó, você pode simplificar, como a gente viu na videoaula. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 27, 9 menos 3 dá 6. Então, 2 vezes 6 é 12. Agora, o 27, se você decompor o 27 por 3, ele dá 9, por 3 ele dá 3 e por 3 ele dá 1. Então, isso aqui é 3 ao quadrado vezes 3. Estou agrupando de 2 em 2 porque o índice da raiz é 2. Então, ficou 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 vai sair para fora do radical, porque raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 12, 36 raiz de 3, tá? Lembrando o seguinte, se você quisesse, né, você poderia ter resolvido 3 menos raiz de 3 e 3 mais raiz de 3, aplicando a propriedade distributiva, tá? Aplicando aí a propriedade distributiva. Então, eu poderia aplicar aí a propriedade distributiva. O 3 multiplica o raiz de 3 e o 3 multiplica o 3. Depois o raiz de 3 multiplica aqui e multiplica aqui. Você vai chegar ao mesmo resultado. Exercício de número 3. Simplifica as expressões. Então, letra A é raiz de 2 menos 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu posso fazer desde um quadrado da diferença, mas eu também posso fazer raiz de 2 menos 2 vezes raiz de 2 menos 2. Fazer ele vezes ele mesmo duas vezes. E aqui aplicar distributivo, ó. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 2 vezes 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Menos 2 vezes raiz de 2 é menos 2 raiz de 2. E menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Raiz de 4 é 2. E 2 com 4, 6. Menos 4 raiz de 2. Vamos para a letra B. Letra B é 1 menos raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5. Como no exercício anterior, eu posso fazer quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou posso fazer por distributiva. Vou fazer esse por distributiva para mostrar para vocês, tá bom? Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes raiz de 5, ó, raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 1, menos raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5, isso é menos raiz de 25. Mais raiz de 5
Menos raiz de 5 pode cortar, pode cancelar. Então, vai ficar 1 menos raiz de 25 é 5. E 1 menos 5, menos 4. Letra C. Temos aí raiz de 3 mais 4 raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos 4 raiz de 2. Posso fazer por distributiva, tá? E posso fazer por produto da soma pela diferença. Vou fazer esse por produto da soma pela diferença. Então, como você está somando e subtraindo os mesmos valores, esse é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Né? Podemos simplificar aqui, ó, esse 2 com a raiz. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, fica 3. 16 vezes 2 é 32. E 32 menos 3 é menos 29. Ok? Próxima letra. Vamos aí para a letra D, tá? A letra D é raiz de 8 mais raiz de 27 ao quadrado. Esse eu vou fazer usando o quadrado da soma. Lembrando que você pode usar a propriedade distributiva. Você pode usar aí a propriedade distributiva. Que pode fazer então raiz de 8 mais raiz de 27, que multiplica raiz de 8 mais raiz de 27 e aplicar a propriedade distributiva. Eu vou fazer esse usando o quadrado da soma. Basta você lembrar o seguinte, que A mais B ao quadrado, aqui uma revisão, é o quadrado do primeiro mais o duplo produto AB mais B quadrado. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, aplicando isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Raiz de 8 ao quadrado é 8, mais 2. Ó, note o seguinte. Que 8 é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 27 é 3 ao cubo. Então, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Vou escrever assim, 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado vezes 3, que é 3 ao cubo. E aqui dá 27, tá? 8 mais 27 vai dar 35, né? Então, vai ficar 35 mais. Esse 2 vai sair para fora do radical, esse 3 também. Vai sair multiplicando o 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E 2 vezes 3, 6. Ok? Então, essa aí é a correção da letra D.